Neste segundo programa, nosso foco serão os autores. Quem são os autores que publicam por nossa editora? De onde eles vêm e quais as características gerais, né, de cada um desses autores. Algumas características mais específicas em relação especialmente a onde vincular tais autores vai ficar para um vídeo futuro. Bem-vindos todos e todas ao segundo podcast da Rafus Press. Mas antes de falar dos autores em si, um pouco da apresentação da nossa futura série de livros, que terá, enfim, será bilíngue, né? Então, finalmente, esses autores eles poderão ser mais conhecidos no Brasil, uma vez que basicamente eles publicam em inglês. É necessário relembrar o trabalho do crítico recentemente falecido Gerard Genet. Genet ele tem um trabalho publicado no Brasil pela Atelier Editorial chamado Paratextos Editoriais. Em francês é um título mais simples, né? Agora eu não me recordo, mas enfim, em português é o Paratextos Editoriais. Nesse material, o Genet ele aborda todos os elementos que são aparentemente secundários, mas que criam a identidade de um livro. Aqueles elementos que têm a ver com a produção editorial do livro. Do nome do autor na capa até o código de barras que identifica de identificação de ISBN, por exemplo. Um ponto de vista importante que ele coloca logo nos primeiros momentos do trabalho, né, o Genet, é que essa estruturação do livro, inclusive essa hierarquia, né, da apresentação editorial, ela não é eterna, né? A questão de depósito legal ou de cadastramento através de numeração ISBN, que facilita muito, que foi muito facilitado, digo, através do recurso dos bancos de dados interligados hoje em dia, né, de editoras com livrarias e tudo mais, bibliotecas. Isso é um recurso contemporâneo e, enfim, começou a se desenvolver no final do século XIX e no século XX, com a questão da organização em bibliotecas realizar de uma maneira mais sistemática, através de sistemas definidos, né? Através de numeração, de catalogação, etc. Mas não é sempre assim. Inclusive, o próprio nome do autor, a importância que é dada hoje a esse, digamos assim, essa elemento paratextual, nem sempre foi a mesma, né? Então, a importância do nome do autor para chamar o público e tudo mais, essa importância replicada pelo elemento publicitário, os blurbs, né? Que são os elementos publicitários ao redor desse nome na capa, na cinta, que eventualmente acompanha o livro, etc. Isso não é algo atual, né? E, evidentemente, em alguns casos ele não funciona muito bem, né? Ainda existem obras que atraem o seu leitor mais pelo assunto, pelo contexto, né? Livros que são coletâneas, que eventualmente há a importância do nome do autor, mas também a ideia da curatoria, o acabamento visual, etc. De qualquer forma, o nome do autor tem muita importância. E no livro do Genet, no trabalho, né, como eu mencionei, para textos editoriais, o nome do autor aparece já no capítulo 3, na organização que o Genet faz na introdução dos elementos paratextuais de um modo geral, o apanhado que ele faz, tomando um livro qualquer como exemplo, de uma grande editora. O nome do autor é o primeiro elemento, então o nome do autor realmente ele ganhou uma importância muito grande. E nesse sentido a Rafus Press ela segue um pouco na contramão. Os autores que nós editamos, eles não são muito conhecidos. Porque o conceito do livro, né, como explicamos no vídeo, no podcast anterior, esse conceito para nós, os editores, tem uma importância maior. E é importante também destacar que, mesmo no caso das escolhas de autores de domínio público, né, quer dizer, há traduções do português para o inglês, do espanhol para o inglês, entre os livros, né, publicados já pela Rafus Press, essa escolha também são de autores não tão conhecidos. Então,
um João do Rio, por exemplo, né? Nós traduzimos, e uma obra menos conhecida dele, né? Os livros Acampamentos da Miséria, é uma crônica, não é uma das obras mais conhecidas do João do Rio. Também já fizemos a tradução de Lima Barreto, por exemplo. Qual obra? O primeiro capítulo do Cemitério dos Vivos, Romance Inacabado, até razoavelmente conhecido, mas que foi, né, e isso não é tão conhecido, ele foi publicado inicialmente numa revista, esse primeiro capítulo. Também fizemos a tradução, por exemplo, de Camilo Castelo Branco, né, para o inglês, o parente de 55 monarcas, né? Uma obra bem menos conhecida, um conto sobre bibliofilia. Então, todas essas obras tinham um contexto, elas entraram dentro de um contexto e daí o motivo delas terem sido traduzidas. Não é propriamente pelo nome do autor para atrair vendas, como é usual e não há nenhum problema nisso, mas não é esse proposta e o propósito da Rafus Press. Por outro lado, existem muitos motivos para um autor não ser tão conhecido, não é? Existe, por exemplo, a opção por não ser conhecido. Alguns autores levam essa, digamos assim, aversão, né, pela opinião pública e tal e tudo mais, até um ponto bem extremo, ou pelo menos a um ponto razoável de não querer que sua obra tenha um destaque, né, midiático maior, né, optando sempre por editoras menores, publicações independentes e tudo mais. É uma opção pessoal de alguns autores, não é? Muitos autores com os quais a Rafos trabalha tem trabalha com outras, digamos assim, atividades profissionais. A literatura ela é mais ou menos bissexta, mas não é tão bissexta assim, porque de certo sentido a ânsia de escrita, a ânsia, né, a vontade de criar narrativas, a pulsão de ficção, ela encaminha esses autores na direção da literatura, por mais que essa não seja a atividade profissional essencial delas, não é? Quer dizer, uma série de escritores que por muito pouco, digamos assim, não permaneceram no total obscuridade, como Franz Kafka ou Fernando Pessoa. Eles eram funcionários públicos, né? Eles eram servidores de colarinho branco, né? Trabalhavam em escritórios de seguros, em escritórios bancários ou de exportações, né? Então, eram autores que trabalhavam à noite ou nos tempos livres na sua literatura absoluta, né? Sua literatura extrema. Mas não era a atividade profissional deles, né? Isso, viver de literatura sempre foi muito difícil em qualquer época, em qualquer lugar do mundo. Em alguns lugares é mais ainda, não é? Contudo, há outros motivos para um autor também preferir um certo anonimato, motivos políticos, a heresia, né? Uma posição herética em determinado momento, em determinado período da sociedade, ou um autor como Isidore Ducasse, ele adotou o nome de Conde de Lautréamont para poder publicar o seu livro, provavelmente até por pressão dos próprios editores, o Canto de Maldoror, né? Então, existe às vezes uma tensão que leva o autor a preferir o esquecimento ou anonimato, por assim dizer, né? E a glória, a fama, o eventual dinheiro, uma vez que a literatura é um negócio lucrativo, as obras eventualmente são compradas por grandes estúdios de cinema e se transformam em adaptações milionárias, várias narrativas de vários gêneros diferentes, né? Mas de qualquer maneira, os autores da Rafus Press eles primam por preferir um outro caminho, um caminho de maior sutileza. Um outro motivo, uma outra possibilidade de um autor optar por esse menor reconhecimento é também um motivo de fé, de crença, né? Autores que têm na literatura um processo litúrgico, ritualístico, no qual, digamos assim, o importante não é realmente que a obra seja lida por muita gente, mas que ela sirva como um processo de iluminação ou de iniciação do leitor. Mas o que teriam oferecido os autores da Raffles Press? Que, como mencionado, fogem do convencional, do estrelato, da busca pelo estrelato convencional. De fato, algumas experiências únicas. Há autores com tendência metafísica
que até mesmo o terror deles tem esse formato, essa concepção metafísica. Esse é o caso de Jonathan Wood. Outros autores como Damian Murphy ou Thomas Phillips, eles buscam uma concepção de êxtase geometrizante, uma narrativa que segue uma estrutura complexa, semelhante de um poema, extremamente, não exatamente lógica, mas elaborada como um jogo de xadrez, inspirado no novo romance, no caso do Damian Murphy e Thomas Phillips. Autores ainda que se baseiam no imaginário tradicional, mas de uma forma subvertida, como Stephen Friedman ou Karin Gawagi, esse último ainda trabalhando com um nível de ironia e de subversão dos princípios do personagem realista ou fantástico bastante considerável e surpreendente, no limite da paródia, mas também de uma espécie de teatro do absurdo narrativo. Enfim, são muitas experiências diferentes. Haveria algum tipo de gênero no qual nós poderíamos colocar esses diferentes autores? Que nome poderíamos dar? Neodecadentismo? Ficção hiperimaginativa? Enfim, isso é um tema para os próximos vídeos. Para muitos, nesse momento surge a pergunta: se esses autores não têm uma expressão, ou ao menos não são muito comentados entre veículos usuais, se suas editoras não utilizam as formas de divulgação convencionais, baseado no nome do autor, em premiações, enfim, como é que se estabelece isso? Né? Como esse autor acaba sendo lido? Porque a tendência é o livro dele permanecer isolado. Mas é mais ou menos também o que aconteceu nos exemplos que eu mencionei, no Triamon, Kafka, de Fernando Pessoa. Sempre existe em torno de qualquer autor núcleos que durante o romantismo, por exemplo, eram, enfim, confrarias, grupos, né, que se reuniam ao redor dos autores e esses núcleos, enfim, produziam a sua própria hall, né, de preferências, a sua própria concepção estética. Essa concepção estética ela pode ser eventualmente colocada de lado, esquecida, ou se transformar numa estética oficializada, até mesmo a estética sedimentada de um determinado regime. Vou mencionar um exemplo para esclarecimento. Um ou dois, né? O futurismo na Itália. O futurismo na Itália era um movimento artístico-literário, mas também com ramificações no cinema, no teatro, na arquitetura mesmo, que, enfim, pregava uma visão de modernidade apocalíptica, né? Centrada na guerra, numa, digamos assim, reformatação do passado, esse seria o nome, né? Quer dizer, o passado ele ganha um novo sentido e esse novo sentido prescinde até mesmo das próprias obras que estabelecem esse passado, digamos assim, de uma forma canônica. Então é famosa a ideia do Papa do futurismo, né, o Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, de que um cruzador, né, um navio de guerra, ele teria mais beleza que a Vitória de Samotrace, né, que a escultura do Louvre. Então, esse grupo, né, organizou-se na forma de uma confraria, que se expressava através de manifestos na mídia geral, mas também em veículos de mídia próprios, específicos. E aos poucos esse grupo, por conta da belicosidade, ele foi, pelo menos nos primeiros anos do fascismo italiano, ele foi encampado como estética oficial do fascismo. Então era um grupo pequeno, relativamente pequeno, de alguns artistas intelectuais que se reuniam e que publicavam entre si. Esse material foi publicado em revistas de domínio público gerais, mas também em revistas literárias mais restritas. Mas esse material aos poucos foi chegando em outros leitores,
chegou em autoridades políticas. Alguns desses membros do movimento tornaram-se próximos de autoridades políticas também, ou se tornaram eles mesmos autoridades políticas, e o futurismo tornou-se uma estética oficial. Num outro polo, por exemplo, a gente pode mencionar o movimento de autores de ficção world, né, fantástica, de estranheza, construído por Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Era um grupo pequeno de autores que se correspondiam bastante por carta, publicavam em revistas, às vezes nas mesmas revistas de Pulp Fiction, e esse material ele foi aos poucos migrando desse público específico, e hoje esses autores são reconhecidos, se não como uma confraria, mas na individualidade cada um é reconhecido pela sua importância, né? Mas todos são percebidos ao redor de Lovecraft, que era o catalisador, mesmo após a morte. Então, os autores publicados pela Raffles Press também têm a sua própria organização, né? Eu vou comentar um pouco mais disso quando eu falar no futuro da ficção hiperimaginativa, que é não exatamente um gênero, mas vamos dizer assim, uma forma, uma estruturação discursiva encontrada por esses autores. Mas é importante ter em vista que esse círculo ele vai se expandindo. Ele nunca é tão hermético, tão fechado, que não haja a possibilidade de outros leitores, do aparecimento de novos leitores. Existe uma face pública, ela é para essas editoras e para esses autores. Essa face pública ela pode ser de difícil acesso inicial, ela pode não estar tão disponível assim nos meios de comunicação de massa, mas ela existe, não é? O trabalho com essa face pública, aliás, é o trabalho que faz essas editoras existirem, né? Na conexão de diferentes grupos de leitores, os que apreciam determinado autor, os que apreciam determinado gênero, não é? A proposta dessas editoras é tentar aproximar esses grupos diferentes, né? Essa é um pouco a mágica disso, né? Quer dizer, você transformar aquele cenáculo, aquele grupo fechado, pequeno, em algo maior, potencialmente maior, inclusive colocando o autor e o leitor e o intermediário, que seria o editor, e, enfim, os outros membros aí do grupo, né, responsável pela produção de um livro, ilustradores, fotógrafos, etc., colocar em comunicação todas essas pessoas, né? A verdade é que no passado esse processo se dava por correspondência, por cartas. A internet ela facilitou isso bastante. Então, uma editora independente na Romênia ou no Brasil, ela pode contactar um cliente ou um leitor ou uma pessoa interessada em publicar sua própria ficção que resida na Groenlândia, não é? E esse contato é imediato. A discussão de contrato, no caso de um autor, no caso de um leitor de vendas, né, com o editor, ela se dá de maneira quase que imediata com a internet, e o pagamento também. Assim, os nossos autores, né, nomes como Damian Murphy, Jonathan Wood, entre muitos outros, eles são Karin Gawagi, eles são autores que optaram um pouco por um caminho mais longo para digamos assim, o reconhecimento de sua obra para um público um pouco maior. Isso já está acontecendo com alguns deles, como eu vou comentar de uma forma mais particular, no caso de Mark Valentine, por exemplo, que é um autor que publica bastante sobre ficção fantástica também, ensaios, introdução a livros, descobre novos autores, então um trabalho arqueológico praticamente de busca e pesquisa de autores do gênero fantástico no final do século XIX e início do século XX. Quer dizer, não só do gênero fantástico, de gêneros marginalizados ou heréticos, digamos assim, em relação a alguns cânones mais ou menos sedimentados. Mas, de qualquer maneira, eles buscam esse caminho mais longo e a Raffles Press ela se presta a isso, né? As narrativas desses autores, elas constroem, através da nossa visão editorial, um universo muito próprio. E cada livro, então, ele obedece a um conceito complexo, que envolve a arte escolhida, a tipografia, o design, diagramação, etc. Não é? Então, esses são os autores da Raffles Press. Uma bibliografia de alguns deles, inicial,
vai estar listada aqui no vídeo, né, na parte de descrição do vídeo, digo, do podcast. E, enfim, eu aconselho, para descobrir mais sobre esses autores, realmente se aventurar, que a internet também proporciona isso, né? A aventura no passado era em sebos, né? Enfim, em livreiros, que é, infelizmente, uma categoria muito desprestigiada no nosso país, ainda existente, ainda muito útil, né? São nossos grandes parceiros, mas mesmo a atividade do livreiro é facilitada pela internet. Então, eu aconselho o uso da internet para descobrir algo mais sobre os autores da Rafus Press. Como eu falei, alguns dos principais vão estar listados aqui nos comentários, algumas obras, né? E, enfim, né? Espero que todos tenham gostado, todas e todas, e até a próxima, até nosso próximo episódio.